Raio-X da Série A do Campeonato Brasileiro começando agora, tá? Em definitivo. Apresentado pela Bet Nacional. Rodada 15, tá? Uma rodada completa em meio ao momento em que estamos atravessando várias rodadas incompletas do Campeonato Brasileiro, tá? E a gente já começa o programa, inclusive, mostrando esse desenho, tá? Até aqui foram 10 jogos adiados, tá? São 140 jogos realizados, deveríamos ter 150, tá? Restam 240 partidas pendentes. Nesse momento atingimos 36,8%, 37% do campeonato disputado, tá? Vamos partir de 10 jogos adiados para 13 essa semana, tá? A rodada que a gente vai acompanhar na quarta e quinta-feira só terá 7 jogos. Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo e Vasco e Bahia serão jogos adiados pelo mesmo motivo, tá? Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco e Bahia, por isso serão 3 e não 4 jogos, disputam os playoffs da Sul-Americana, tá? Então, os jogos de volta acontecem de terça a quinta-feira agora, e essas partidas e esses clubes naturalmente não vão poder jogar o Campeonato Brasileiro, tá? Dentro de campo teremos Ceará e Mirassol, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo, Santos e Inter, mais um clássico regional, tá? Vitória e Sport, e na quinta-feira Juventude e São Paulo, tá? Fechando, entre aspas, essa 16ª rodada que vai nos deixar com um déficit de 13 jogos passados. E são jogos que não têm nenhuma data para acontecer, para serem alocados ainda. Depende dos resultados desses próprios times, nessas partidas, tá? Inclusive, alguns em situação já difícil, alguns em situação complicada. Pode ser que o Brasil tenha aí uma queda de representantes na Sul-Americana, e depois a gente vai com acompanhamento de Copa do Brasil, para ver as datas que sobram para essas partidas, 13 partidas que estão sendo adiadas para que elas possam acontecer, tá? E aí a gente vai agora para a classificação oficial do campeonato e também para o nosso FMI, tá? A classificação oficial do campeonato tem o Cruzeiro liderando com 33 pontos, o Flamengo logo atrás com 30, mas o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Justamente contra o Sport, inclusive, o jogo que foi adiado do Flamengo. Então dá para considerar que o Flamengo tem 33 pontos também, assim como o Cruzeiro. O Red Bull Bragantino, que perdeu para o Vitória nessa rodada, se manteve na terceira posição com 27 pontos, mas tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras, tá? Que venceu o Atlético Mineiro. Inclusive, Cássio, Ravel, no pré-rodada que a gente gravou, a gente ficou na dúvida ali da aposta tripla dos 3 grandes favoritos ali ao título, e acabou acontecendo, né? A gente ficou cuidadoso, olhamos as odds, mas... Pensei nisso enquanto dava uma corrida hoje, Fred. Agora sim, nosso estar temeroso fez todo sentido, porque o Palmeiras quase toma um empate nos acréscimos. Exatamente. E o Flamengo faz o gol da vitória nos minutos finais do jogo. Então, apesar de serem favoritismos clássicos, eles só se confirmaram em umas circunstâncias diferentes do que a projeção dizia. E o que a gente sugeriu na dupla bateu, né? Sim. Bateu, que foi o Cruzeiro, e teve um outro jogo que a gente sugeriu uma duplinha de 2,81 e deu green. Então, foram boas dicas. A gente teve ainda, né, nessa rodada... Botafogo, a gente sugeriu Cruzeiro e Botafogo. E é justamente o Botafogo ganhando também, né, nos acréscimos já. Isso. Bateu o Sport, né? Chegou aos 25 pontos com 14 jogos, né? Mesma tabela, né? Mesmo número de jogos do Bahia, com 25 pontos também. E essas equipes fecham o G6. E aí a gente tem um hiato, tá? O surpreendente
inacreditável até, eu diria, Mirassol, que vai ser um dos temas do programa de hoje. Na verdade, vai ser o tema principal do programa de hoje. Esse inacreditável Mirassol, que atinge 21 pontos em 13 jogos, tá? 13 jogos e 21 pontos. Fluminense tem 20 também em 13 jogos. E aí vem um bloco, né, com o Atlético Mineiro, Corinthians, né, 20 e 19. A segunda página é aberta pelo Ceará, 18 pontos, e começando a ter um alerta mais claro nesse campeonato. Inter 17, Grêmio 17, São Paulo 16. O Vitória sai da zona de rebaixamento, depois de ter vencido o Red Bull Bragantino, chega aos 15 pontos, um a mais do que Santos e Vasco, né? O Santos é o 17º, o Vasco o 16º. Juventude e Fortaleza com 11 pontos, e o Sport em outro planeta, tá? No subsolo do campeonato, o Sport com 3 pontos, né? Protagonizando a pior campanha de todos os tempos, tá? Da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Sempre que o campeonato está irregular, com vários jogos adiados, nesse caso 10 jogos, a gente traz um índice que foi criado aqui no 45 Minutos, que é o FMI, em que a gente analisa uma espécie de média criada entre os pontos perdidos em casa e os pontos somados fora. Esse saldo, que pode ser positivo ou pode ser um déficit, ele cria um outro desenho de classificação que às vezes traz recortes interessantes. Por exemplo, na rodada passada, a gente mostrou que o Vitória já não tinha um FMI de zona de rebaixamento, né? Que o Vasco tinha um FMI pior. E aí o Vitória conseguiu manter esse FMI ao vencer em casa, ou seja, quando vence em casa você não soma ponto algum, tá? É como se fosse uma obrigação sua. O Vitória mantém o FMI em -6, tá? E o Vasco, que empatou em casa com o Grêmio, perdeu mais 2 pontos, tá? Agora, chama muito atenção aí o Fortaleza, vice-lanterna do campeonato, mas com um FMI muito próximo ao do Sport. Isso tem me chamado a atenção. O Sport perdeu de novo em casa, tá? Ou seja, perdeu mais 3 pontos no FMI. Se o Sport, cara, tivesse empatado, Sport e Fortaleza teriam o mesmo FMI nesse momento, tá? Fred, isso me chama atenção. Fala, Cássio. Eu acho que a campanha do Fortaleza, quando a gente está analisando aqui, sempre passa pelos 5. A campanha do Fortaleza, ela precisa ser vista. A gente precisa, o torcedor do Fortaleza, quem acompanha o Fortaleza de forma geral, precisa ignorar que o esporte existe para falar da campanha do Fortaleza. Porque qualquer coisa que você olha fica parecendo, tem um que tem 3. É como se suavizasse. A campanha do Fortaleza é horrorosa. O Fortaleza tem 14 jogos. O Fortaleza disputou 42 para somar 11. Assim, sendo 8 em casa, Cássio. Sendo 8 em casa. Assim, é muito, muito ruim. Então, eu acho que se você ignorar o 20º lugar, você tem que... Por exemplo, o Fortaleza já não sai da zona de rebaixamento com a vitória. Ele chega a 14 pontos, mas ele ficaria atrás do Vasco no número de vitórias. Iria a 3, o Vasco tem 4. Só que ele tem 14, mas o Juventude tem 3. Tudo bem que o Juventude está com dificuldade. Mas esse ponto, em algum momento, assim, o trabalho de Renato Paiva precisará ser um trabalho de recuperação grande, porque a campanha não é fraca, não. Ela é muito fraca. Muito fraca. Eu acho que de vez em quando o 20º lugar faz com que todo mundo parece que está ali num... Claro que ele está orbitando um cenário de poder escapar. Querendo ou não, o Fortaleza está a 6 pontos do 12º, por exemplo, que vai para a Sul-Americana. Mas nesse momento não dá para ignorar que um pouco mais de 25% de aproveitamento é ridículo. Não é porque não tem 7 que deixa de ser ridículo. É ridículo também. Assim, Da mesma forma, lá na parte de cima da tabela, chama muita atenção o FMI favorável do Botafogo, né? Que é um time que tem menos jogos por fazer ainda fora de casa do que em casa, né? Tem aí nesse critério de tabela que a gente também vê à direita da tabela de pontuação regular, né? 2 jogos ainda
por fazer em casa para igualar o número de partidas fora. E esse FMI estaria ainda mais positivo não fosse o empate heróico ali que o Vitória, jogando bem, arrancou lá no Engenhão na rodada anterior a essa que nós vamos analisar agora nesse programa, né? Então, muito bom o FMI do Botafogo. É isso, tá? São dados importantes em que a gente vai mergulhar, em que a gente traz. Esse FMI é muito... ele nos ajuda muito a entender o rumo do campeonato. É claro que depois que foi criado o Power BI de Pedro Pereira, que traz todos esses gráficos que a gente usa aqui, tá? Antigamente a gente trabalhava direto no próprio Power BI, hoje a gente faz um trabalho prévio em torno dele. Ele traz tantos recortes que esses recortes acabam explicando o FMI. Quando a gente apresenta aqui a classificação e traz essa coluna já mostrando quantos jogos cada um tem em casa e quantos jogos cada um tem fora, a gente já está meio que explicando o FMI ali, mas não deixa de ser um índice interessante, tá? Como eu falei que a gente vai fazer hoje um programa mais dinâmico em relação à cobertura, passar pelos 5 clubes, e Cássio trouxe a questão do Fortaleza, eu queria já trazer para a tela o histórico dos clubes que tem 11 pontos em 14 rodadas, que é o caso do Fortaleza. Veja, Cássio, que a cada programa essa barrinha dos que sobrevivem vai diminuindo. E agora a gente tem 64% dos clubes, tá? 7 de 11 que tinham 11 pontos depois de 14 jogos acabaram sendo rebaixados, tá? E clubes com perfil já robusto, que de vez em quando a gente fala isso, 3 de 10 caíram, mas é quando você vai ver os 3, com todo respeito, são 3 assim, muito abaixo. Náutico e Juventude, por exemplo, que estão aí. Ou até o Atlético Goianiense, se fosse o caso. Mas eu estava pensando aqui em Patinga, estava sendo mais radical. Mas nesse caso a gente já viu o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Grêmio, o Goiás. Aí nesse caso você fala, gente graúda para a primeira divisão já deu uma patinada aí. Então, essa estatística, Fred, além do número que você fala, de ser a maioria das campanhas serem rebaixadas, eu sempre aponto também o perfil. Nesse momento, o perfil já mostra que já tem um perfil de clubes que não conseguiram se recuperar na competição. Nesse caso do Cruzeiro, é o único rebaixamento do Cruzeiro. Né? Isso, exatamente, tá? Então, eu já trouxe aqui, né, o Fortaleza, porque a gente já encaixa junto com a primeira análise de Cássio, tá? E sobre o Fortaleza, a gente tá com um conteúdo importante, a gente deve gravar um vídeo nessa terça ou quarta-feira relacionado à mudança do Fortaleza na sua visão sobre negociação de SAF, né, Cássio? A gente vai gravar um vídeo sobre isso, porque o Fortaleza vai abrir mão daquilo que o próprio Sport, inclusive, queria se inspirar, de ter uma SAF que não fosse majoritária. Me parece um recado muito claro, né, do mercado, de que esse modelo dificilmente emplaca, e a gente vai trazer um programa ainda essa semana, né? A gente está devendo um bom programa sobre SAF, né, Ravel, Cássio, Cauê? A gente precisa fazer uma atualização de um programa sobre SAF, está aí na nossa fila de conteúdos para a gente gravar, e agora tem esse talvez seja o gancho que a gente precisava, tá, para agilizar e trazer esse conteúdo com Fortaleza mudando um pouco o conceito, tá? Assisti grande parte do jogo ali, eu ouvi porque eu estava no carro todo o programa, né? Ravel, Minhoca e Fábio fizeram o programa, e o Fortaleza agradece esse ponto, tá? O Fortaleza não construiu a sua vitória contra o Bahia, tá? Abriu o placar, mas o Bahia empata, domina o segundo tempo e tem um pênalti consideravelmente claro que não foi marcado ali no final, né? Pênalti em cima de Cauli, e poderia ter dado uma conotação ainda pior, porque, queira ou não,
a estreia de Renato Paiva passou no teste, né? O Fortaleza foi ligeiramente melhor do que vinha sendo. Minhoca até pondera, né, que não foi tão melhor assim. Na verdade, Minhoca até acha que foi melhor contra o Santos, mas deu um astral diferente, pelo menos jogou, teve suas chances ali quando o jogo estava 1-0, teve chance de fazer o segundo, mas no final das contas foi dominado no segundo tempo pelo Bahia. Não foi amplamente dominado, não foi engolido, mas o Bahia teve chance de empatar, tá? E teve uma bola que o VAR deveria ter chamado para consultar. Mas como eu disse há pouco, nesse raio-x hoje a gente vai por um caminho diferente, tá? A gente vai com a missão de explicar o inexplicável. Porque nenhum de nós, e quando eu falo nenhum de nós, eu posso estender para além do 45 minutos, viu? De todos os guias que eu vi, revistas, jornais, portais, canais de televisão, não teve absolutamente nenhum que eu tenha visto, tá? Que fez uma projeção minimamente otimista ou até mesmo conservadora em relação ao Mirassol, tá? Uma formação de elenco contra toda a lógica que se estabelece para quem vai disputar uma Série A. Um campeonato estadual fraco, com problemas. Um mando de campo que a gente parte de uma premissa que é um mando de campo frágil, por não ter uma grande torcida, não ter um estádio capaz de receber uma torcida que faça diferença, que transforme... Não precisa nem ser gigantesco o estádio, nada disso. A gente tem estádios menores, como o PV, como os Aflitos, que dão uma atmosfera absurda ao jogo. Não é o caso do estádio do Mirassol, não é nem o perfil da torcida do Mirassol. E aí a gente tá com essa missão aqui, tá? Explicar o que vai ser inexplicável. Mas vamos tentar. A gente vai passar por recorte da campanha, mas a gente também vai passar por essa formação do elenco. O Cauê Diniz preparou um raio-x desses jogadores, de onde vieram, como vieram, quando vieram, para a gente tentar entender se esse Mirassol deve servir de base para alguma coisa no futuro próximo do futebol do Nordeste ou não. E tem um balanço que eu fiz aqui que vai nos deixar surpresos, talvez, tá? Porque o que o Mirassol está fazendo não é fácil fazer, nem nos melhores anos, tá? E a gente abre esse raio-x do Mirassol com uma estatística brutal, usando o termo da vez, tá? Nenhum time, absolutamente nenhum time, com 21 pontos em 13 partidas disputadas caiu, tá? E quando a gente olha a pontuação, o que fez menos foi o Sport de 2017, que fez 45. Ou seja, nem tem aí, Cássio, aquelas exceções do time que fez 42 e escapou, tá? 21 pontos até aqui é um início realmente muito, muito forte do Mirassol. Muito forte. Cássio. É o que você fala, explicando e inexplicável. Vai ser... Eu vou antecipar, assim. Eu vou escutar tudo que Cauê tem a dizer, mas o trabalho do Mirassol, para dizer, o trabalho do Mirassol foi um ótimo trabalho. Tem que repetir esse trabalho. Veja, não tem como, porque basicamente todo mundo tem mais dinheiro. Então, assim, o trabalho é necessariamente diferente. Você investe de outra forma. O encaixe do Mirassol é absurdo, assim, a capacidade financeira que o Mirassol tem para essa competição, e Cauê vai detalhar agora, ela não pode ser um exemplo para o Fortaleza. Fortaleza tem 2 vezes, pelo menos, 2 a 3 vezes a receita do Mirassol. Como é que vai querer que o time que já tem uma receita 2 a 3 vezes maior monte um time da forma como o Mirassol montou? Então, assim,
parabéns ao encaixe que o Mirassol conseguiu, que é surreal. Mas, assim, ele é um caso que, nesse momento, não é que ele vai ficar na primeira divisão, não. Nesse momento, ele começa ali a olhar a vaga da Sul-Americana. Até olhar o campeonato até com um objetivo um pouco mais nobre. A história projeta isso, né? Uma grande parte dos times ficam ali da 12ª posição para frente. A gente tem um 13º e um 15º no recorte de 21 times, tá? É uma largada, mais do que uma largada, porque já são 13 jogos, né? Que a gente refez depois da paralisação a nossa tier list. A gente ainda colocou o Mirassol como um time com chance real de rebaixamento, que disputa o rebaixamento, e a prudência ainda faz com que a gente mantenha. Mas os números vão ficando muito, muito duros, né? E muito consistentes. Vou trazer mais Só para a gente ter uma dimensão, Fred, disso que você está falando. Só para a gente ter uma dimensão do que você está falando aí. Nesse momento, enquanto a gente está fazendo esse conteúdo aqui, o Mirassol ocupa a 7ª posição na tabela. Dos 6 times que estão aí na frente do Mirassol, alguns ainda disputam a Copa do Brasil. Se um desses times vencer a Copa do Brasil, nesse momento o Mirassol disputaria para a Libertadores. Simples assim. Exatamente, né? E aí, contra todas as projeções, a gente tem uma campanha em que o Mirassol tem 2 únicas derrotas no campeonato. Um jogo duríssimo contra o Cruzeiro na estreia. E eu sempre digo o mesmo. Esse gol do Red Bull Bragantino na outra derrota do Mirassol foi na última bola do jogo, 50 minutos do segundo tempo. O Mirassol, que a gente apontava como o mando de campo mais frágil das 20 equipes, é o 5º melhor mandante do campeonato. Na verdade, é o 4º, porque tem o mesmo percentual do Botafogo, com 77,8%. Como imaginar que o Mirassol ia perder 2 partidas no campeonato, tá? Cauê, eu queria já uma introdução, antes da gente falar dos jogadores, para falar desse cidadão aí da foto, tá? Rafael Guanais, porque é claro que passa por ele, né? Seria uma insanidade, porque a gente, Cássio já deu spoiler, não vai passar pelo elenco. Então tem que passar por alguém. Vai passar só pela sorte, pelo destino, pelo acaso. Vai passar por um treinador sem nenhum lastro de Série A, sem nenhum lastro de grande equipe, tá? Mas que deu uma sustentação absoluta. E aí, Cauê, eu trago até uma munição para você iniciar seu comentário, que você mesmo mandou para mim, tá? E eu trago aqui para mostrar o que é um ajuste de trabalho, tá? Antes do Brasileiro, o Mirassol não jogou Copa do Brasil. Então, o Mirassol só jogou o Campeonato Paulista, que, curiosamente, foram 13 partidas, o número que a gente tem até aqui. E aí, Cauê me alertou. 23 gols sofridos em 13 jogos no Campeonato Paulista. 23. Chega na Série A, no nível técnico maior, reduz para 13 gols sofridos. O número de gols marcados é o mesmo, 21 e 21, Cauê. Mas o número de gols sofridos diminui demais. E aí a gente vê a diferença. Enquanto no Paulista ele perdeu 7 jogos e empatou 1, no Brasileiro ele empatou 6 e perdeu 2. Não levar gol, Cauê, é o primeiro passo de qualquer time mais fraco tecnicamente, né? É a base da salvação. Da base, né? Exato, é a doutrina principal. A explicar, né, Cauê? E aqui a gente começa a explicar. Explicando o inexplicável, onde dá para explicar. Passo 1. Guanais fez com que esse time parasse de levar gol, Cauê. Isso, Fred. E até um pouco para mostrar essa transformação do que passa o Mirassol e que vai muito por Guanais e valorizar o trabalho que está sendo feito dele, é importante colocar uma interrogação no que a gente vê do Mirassol.
porque quando a gente vê apenas esse resultado final do Mirassol na tabela, a gente termina criando uma embalagem de perfeição do que foi feito em 2025 no Mirassol. E não existe perfeição. O Mirassol começa o ano com uma escolha absurda de um treinador que a gente já sabia que provavelmente iria cair pelo meio do caminho, Barroca. Lógico que essa queda a gente imaginava que fosse até pela dificuldade que o Mirassol teria neste ano de ser de longe apontado como possivelmente a equipe mais fraca do campeonato, e isso não se confirmou. Mas a escolha de Barroca ali para substituir Moza, que foi o treinador que ascendeu o time à Série A, colocava já um primeiro erro de escolha do clube para o seu ano de debutante na Série A. Então a gente já vê que a perfeição já não existiu desde o início. Existia já uma fragilidade nas escolhas. E a campanha do Campeonato Paulista termina sendo muito reflexo disso. Consegue se classificar para as quartas de final, mas porque o grupo era um grupo fraquíssimo. É um grupo que passa com Corinthians, com 27 pontos, o Mirassol faz 16 em 13 jogos. Em 11 jogos, desculpa, são os jogos na fase inicial. 12 jogos, desculpa, 12 jogos na fase inicial. Eu ia corrigir isso, 12 jogos. O Botafogo, o terceiro do grupo, faz 11 de Ribeirão Preto e a Inter de Limeira faz 7. Simplesmente Botafogo e Inter de Limeira, Inter, inclusive é rebaixada, estão entre os 2 dos 4 piores times do Campeonato Paulista em termos de pontuação. Se fosse levar em consideração que você, em vez de grupos, que é como o Campeonato Paulista faz, em grupos que você joga contra os demais grupos, e aí se classifica os 2 primeiros de cada grupo, se fosse que nem o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, o Mirassol foi o 9º melhor time, a 9ª melhor campanha da primeira fase. Então a campanha como esses números já mostram aí, de 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Dessas 7 derrotas, são 5 com Barroca, que cai na penúltima rodada da fase de grupos. Mas já demonstra não só o erro em Barroca, mas talvez até uma interrogação no próprio elenco, que é outro ponto que a gente precisa colocar. É uma montagem de um elenco e a gente vai entrar mais à frente, mais detalhadamente nisso, que talvez a grana mais curta em relação aos demais faz com que escolha um caminho que talvez nenhum outro clube queira fazer, da Série A da Série B para A, de uma manutenção gigantesca de vários jogadores. E um terceiro ponto que também faz, que aí botando a lupa muito grande nesse Mirassol, que possivelmente, se fosse o torcedor do Sport, o torcedor do Ceará, o torcedor do Vitória, o torcedor do Bahia e o torcedor do Fortaleza, se tivesse na pele do Mirassol, estaria trucidando o clube. Simplesmente entre a demissão de Barroca, dia 20 de fevereiro, até a chegada do novo treinador Guanais, 14 de março. São 22 dias. Imagina qualquer um dos 5 clubes da Série A, do que a gente acompanha do Nordeste, se tivesse passado 22 dias sem treinador, o que teria sido de crise, de críticas, chamando de competentes. Era para mais de 5 vídeos sobre isso. Exatamente. E isso, Cássio, não foi porque passou foram muitos jogos até lá, tentaram ver se o adjunto do treinador interino ficava, que foi Ivan Baitello. Não, Ivan Baitello comandou o time em 2 jogos. O último jogo da fase de grupos contra o Palmeiras e a eliminação das quartas contra o Corinthians. Ou seja, foi muito tempo que o Mirassol ficou sem treinador. Foi muito tempo que, teoricamente, o Mirassol perdeu de estar dando seguimento à nova montagem de elenco, ou à nova cara de treinamento, de modelo de jogo que fosse.
E a gente pode colocar aqui, será que, com interrogação, será que foi um mérito de tentar pegar o treinador certo, que estava dentro do que ele imaginava, ou se foi simplesmente dificuldade em acertar, dificuldade em escolher esse nome, porque Guanais é demitido do Atlético Goianiense ali no início de março, acho que é 2, 3 de março. Então há também um hiato entre a contratação de Guanais e a chegada e a saída dele do Atlético Goianiense. Então, por esses pontos, a gente vê que não há uma perfeição nessa gestão do Mirassol. Lógico que há competência, lógico que há um foco, e quando você vê nas contratações que há parâmetros para o que estão fazendo, por mais que discordemos aqui que esse seja o melhor modelo, o que talvez repetitivamente, se você for fazer, vai dar menos certo. Talvez o que o Mirassol apostou seja uma exceção de exceção na história do Campeonato Brasileiro dos últimos anos. Mas houve encaixe. Houve encaixe com o treinador que, como tu falasse aí na abertura, Fred, não tem lastro de Série A. É um treinador que mostrou um potencial com o Operário no passado, chamou muita atenção, que já tinha tido um acesso com o próprio Operário da C para B em 23 e também da C para B com Tombense em 2021, e que tinha tido trabalhos de alguma maneira como coadjuvantes no Atlético Paranaense, como treinador da base, e que muitas vezes o treinador da base termina assumindo, como era assim, o Atlético Paranaense fazia muito no Campeonato Paranaense, no Campeonato Estadual, de segurar o time principal, e o treinador trabalha na base, e assim ele foi campeão paranaense pelo Atlético Paranaense, e de ter sido assistente técnico do Cruzeiro em parte daquela Série B que o Cruzeiro voa, com o Ronaldo já presidente, o Ronaldo Fenômeno presidente, e ele era assistente fixo do Cruzeiro ali naquela temporada, ficou durante 4, 5 meses. Ele chega de fevereiro para março, quando ele é demitido do Tombense, no estadual. O Cruzeiro tinha Belete, quem exercia aquela função ali, do auxiliar da casa, enquanto o Pesolano era o treinador principal, e ele fica até mais ou menos junho, que é quando ele recebe um convite e vai treinar o Novo Horizontino na Série B daquele ano. E até uma curiosidade, Fred, que talvez que interligue um pouco essa trajetória dele com o esporte atual. Coincidentemente e possivelmente, as pessoas que estão no esporte hoje, Paulo André e seus 2 indicados, cruzam com Guanais, tanto no Atlético Paranaense, quanto que eu acredito que no Cruzeiro. Sim. Porque Paulo André estava em ambos, tanto no Atlético Paranaense como jogador ainda lá atrás, e como gestor lá no Cruzeiro. E eu acredito que tenha sido Paulo André que tenha levado o próprio Guanais para lá. O Henrico tem também essa trajetória no Atlético Paranaense, mais ou menos nesse período, e no Cruzeiro. E o Thiago Gasparino tem no Atlético Paranaense. Não sei se no Cruzeiro, mas tem no Atlético Paranaense. Então, talvez, Fred, naquela vinda do... Eu fiquei pensando nisso hoje, porque eu não sabia desse detalhe, fui mais a fundo para tentar, quando eu vi essa passagem dele no Cruzeiro, porque eu sabia do Atlético Paranaense, talvez naquela vinda de Antônio ali, talvez o Sport, pelas pessoas que já circundavam o Sport naqueles bastidores, pode ter consultado o Guanais ali e tentado ver se era um cenário propício ou não para ele deixar o Mirassol ou não. Mas foi uma coisa assim, interessante para se trazer sobre o próprio Guanais, Fred. Nessa primeira análise. O nome chegou aí para mesa ali, mas eu não sei se chegou a ter uma conversa ou avançou nesse sentido não, tá? Mas foi considerado o nome. Inclusive, antes mesmo eu tinha até sugerido, né?
Sim. Internamente. Eu acho que até aqui no programa também que eu falei. Sim, falamos dele. Resolve 2 coelhos numa cajadada só, né? Exatamente. Foi exatamente isso que você colocou. Teria mudado a história. Você não, eu também não sei, viu? Veja, poderia ter destruído lá, mas não sei se ajustaria aqui. Não sei se ajustaria aqui. Porque aqui passa por treinador, mas passa por tantas outras coisas. Talvez no Mirassol, o remédio de Guanás, porque pronto, o Guanás, depois do trabalho que ele fez no Operário, ele foi muito mal no Atlético Goianiense. Muito mal. E, sobretudo, pegando um recorde de um Atlético Goianiense no Campeonato Goiano, no qual ele é protagonista. A campanha foram 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Não tem como você, por mais que seja o início de temporada, também passar uma borracha e não achar estranho. Então, talvez passe muito, por mais que Guanás seja o protagonista dessa história do Mirassol, por mais que Guanás venha sendo visto como um nome potencial pelo que vem fazendo na Série B do ano passado e agora na Série A, mas talvez tenha um pouco que é o conceito que eu trago muito em relação aos treinadores brasileiros que estão em ascensão e que muitas vezes sofrem percalço no meio do caminho e tentam se acertar, que é a história do remédio. Quando ele consegue já aplicar o remédio certo, as coisas andam. Quando o remédio não encaixa logo, quando você não acerta a dosagem daquele remédio, aí você tem uma dificuldade, porque às vezes você não tem uma bagagem maior de repertório para acertar que remédio no passo seguinte você precisa dar quando você não acerta no primeiro. Mas o Guanás conseguiu já de cara reverter com pouco tempo, porque a gente viu esse recorte de tempo dos 22 dias de ato sem o treinador. Ele assume ali dia 14, a estreia do Brasileiro ali no final de março. Então, em 15 dias, vamos colocar assim, ou menos, ele consegue praticamente o mesmo elenco, e a gente vai ver a janela posteriormente aí do Mirassol, a janela de abril, é uma janela como quase todas as janelas do Mirassol. Talvez a janela atual seja um pouco mais ambiciosa dentro da própria prateleira do Mirassol de partida do campeonato, não da prateleira que o Mirassol ocupa hoje. E aí, Cauê, eu acho que a gente tem que começar a mergulhar na formação desse elenco, tá? Porque eu acho que até vale aqui para quem mais está participando dizer o seguinte: eu queria no meu time, eu cogitaria no meu time, no Bahia, nenhum desses jogadores, talvez um desses jogadores coubesse a gente discutir. No Fortaleza, no perfil que o Fortaleza estava trabalhando, seria por aí também. Mas até no Sport do Ceará que subiram... Muito difícil, Fred. Eu acho que a maioria absoluta dos nomes traria uma enorme rejeição, tá? Então, Cauê, a gente começa esse detalhamento, jogador por jogador, do Mirassol, tá? Decifrando essa montagem do elenco, com a escalação do time que enfrentou o Santos, tá? Walter, Lucas Ramon, João Vitor, James, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa, tá? E a partir daí, Cauê, a gente vai por essas fases de montagem do elenco, né? Que são a permanência, a janela de janeiro, a janela de abril e essa janela que a gente está atravessando agora. Já chama atenção que a permanência de jogadores da B para A foi muito alta, tá? A gente tem na tela aí 13 nomes que permaneceram da campanha da Série B do ano passado. Desses 13 nomes, 2 já se foram, tá? Zeca, lateral esquerdo, e Yuri Castilho, atacante. Ambos seguiram para o Curitiba.
Porém, Cauê, 6 foram titulares na goleada sobre o Santos. Ou seja, o Mirassol tem a mesma base do time que subiu. E aí, sejamos justos. Em nenhum momento do ano passado a gente achava, por exemplo, o Mirassol tecnicamente superior a Sport e a Ceará. Em nenhum momento. Tecnicamente, Não. em nenhum momento. Hoje a gente estava falando de um jogo, num dos vídeos que a gente. Eu lembrei de Mirassol Sport, no jogo lá em São Paulo, que o segundo tempo foi quase que um acordo velado. O Mirassol aceitando o empate, o Sport aceitando fechar também o o 0 a empate, 0. que era bom para os dois times naquele momento. Ou seja, havia até um reconhecimento por parte do Mirassol de que o Sport tinha uma qualidade técnica melhor. E aí, Cauê, como é que isso daí, como é que essa base se transforma? Como é que 6 jogadores daquela formação que subiu são titulares hoje dentro desse Mirassol, Cauê? E como estão rendendo, como é que estão segurando a onda? Imagina, veja só, Lucas Ramon pediu para deixar o Sport, porque era reserva de Fabrício Domingues improvisado. Isso. Tinha 3 laterais na frente dele. Tá? 2 laterais de origem e Fabrício Domingues improvisado. Neto Moura conhecemos muito bem. Danielzinho. Gabriel jogou no Sport há 7 anos, pô. Negueba, Foi pô. tratado como... Eu gosto muito de Danielzinho, assim. É um jogador mais... Pra Série A, eu não... Que não é sinceramente- Danielzinho do Bahia, né? Não. É outro. Muita gente confunde Não. com aquele Danielzinho do É, Fluminense. aquele tá no do Bahia. CRB. No CRB. Danielzinho é um volante meio de... Assim, um motorzinho muito eficaz na Série B. Mas eu não sei se para uma Série A eu não botaria, entendeu? Eu não... Talvez na montagem do elenco ali para ser aquele... Pô, traz aquele volante Danielzinho ali para o fundo do elenco. Para você compor. Tem um cara motorzinho, tal... não se cansa, aquele operário, pô, talvez pudesse entrar para aquele fundo do elenco, de complemento do elenco, e aí, lógico, às vezes o cara cresce no time e vai ocupando espaço e se torna titular, mas não seria um cara para você botar aqui para Sport, Vitória, Ceará, que talvez fosse ainda a prateleira que você tentasse colocá-lo, coubesse antes, lógico, da temporada dele deste ano. E olha que eu gosto muito dele. Mas dificilmente você olharia, pô, vai trazer para ser titular de um desses 3. João Vitor, que é um jogador que eu gosto muito, eu acho um cara, sempre quando eu falo com o torcedor do Vitória, troco ideia com o torcedor do Vitória, eu digo, pô, para mim é uma grande injustiça João Vitor, que saiu da base Santa Cruz aqui, ter sido de alguma maneira até execrado no Vitória quando passou por lá e não ter tido novas oportunidades lá e mostrou nos últimos anos fora do Vitória no Mirassol, com grandes temporadas, e está aí jogando uma Série A muito decente. É outro jogador que eu gosto muito, mas que eu também não colocaria, teria para sim fundo do elenco ali, ó, o quarto zagueiro ali da linha sucessória, talvez no Sport, no Ceará. Negueba não dá. Gabriel já passou aqui, a gente já sabe a lenha que Gabriel já queimou, o que Gabriel já foi no passado, saindo do Bahia como um camisa 10 ali, vendido para o Flamengo, já chegando no Sport como uma aposta decadente, porque já era o cara que já tinha dado tudo que poderia se enxergar dele e já, tanto que foi depois jogar no futebol japonês, vários anos. Neto Moura, que a gente já conhece bem, Lucas Ramon, que tu bem colocaste aí, Muralha, que só se tornou reserva quando o Walter voltou, mas era o titular absoluto. Isso. Desse time. Como titular. Isso. Daniel Borges, que sempre foi um reserva, talvez um lateral muito mais de Série B, mas que entra quase todos os jogos.
Chico Kim, que também é outro cara que tem muita minutagem no ano no Mirassol. Então, assim, Luiz Otávio, que foi um zagueiro, Cauê, que jogou com o Bahia na Série B de 22. Sim. O Bahia não quis para 2023 e hoje entra aí no Mirassol. Exato, perdeu um pouco Iago Felipe, que não tá aí na lista porque não é um jogador remanescente da Série B, mas que o Bahia se desfez esse que vai aparecer, ele vai aparecer aí depois. Mas, Fred, é difícil você encontrar, você começa a tentar procurar explicações. Aí eu fui, manteve um elenco assim, talvez isso tenha ajudado, manter uma base do ano passado, por mais que mais fraca, mas isso é importante quando você começa o ano, porque você termina levando uma certa vantagem em relação aos adversários que estão menos entrosados e tudo, mas quando você vai ver a maioria dos times da Série A da prateleira de cima muda um ou outro hoje em dia. Não é mais que nem antigamente você perdia meio time e contratava mais meio time, não. Hoje, tirando geralmente quem sobe, que precisa fazer uma formulação maior, quem quase caiu, geralmente são contratações mais pontuais. Você troca um ou dois jogadores ali por conta de reforços ou peças que você terminou perdendo ali no mercado. E eu até fui tentar lembrar, por exemplo, do Sport. O Sport também, ali naquela base, não agora, porque já perdeu completamente uma cara. Mas manteve muita gente. Aí. Isso. E até do próprio, na estreia de Pepa na Série A, nos 2-3 primeiros jogos ali, você tinha 5 jogadores mais ou menos ali, Barleta, Lucas Lima, Kaique, Cariú e Chico. Então aí já foram 5 nomes, mais algum outro atacante ali que jogava. Então você não vamos dizer, Lene Lobato, isso. Então o Vitória vão ter alguns jogadores. O Ceará também manteve de alguma maneira uma base com alguns jogadores que permanecem como titular ali. Matheus Bahia, né? Matheus Bahia. Então não é isso que é o X da questão. Não é isso que, não é isso que... Porque os outros também têm. Não é isso. Lógico que não é isso. Até, Cauê, porque veja só, Cássio, Ravel também, sempre foi um mantra nosso de que quando você sobe, você não pode ter excesso de gratidão com o seu elenco. Exatamente. E houve um excesso, veja, deu certo, mas houve um excesso, e um excesso dentro de um elenco que não parecia capaz. Assim, veja, eu vou pelo um pouco do imponderável, assim. Eu também vou. Aconteceu, deu certo. Encaixe. Não dá para ficar colocando, botar um raio-x, uma lupa de não, aqui ó, o Mirassol dando exemplo. Não, veja, o Mirassol fez o que cabia a ele fazer. Ele não podia, ele na verdade, ele fez isso, que isso também foi a forma como o Mirassol montou o elenco dele, parte também da forma, pelo fato dele não tinha muitos outros meios de fazer diferente. Sim. Esse é o ponto. O Mirassol disse, a gente vai jogar o campeonato, tem esse recurso, vai montar, assim, e montou com todo mundo rendendo. Isso não acontece, assim, né? O Fortaleza, aquele exemplo, Fortaleza é o de 2022, que o retorno, acho que Minhoca Fortaleza contratou 8 e 7 viraram titulares. Um time que recuperou, foi bater na Libertadores. Assim, acontece de vez em quando. Se o número foi esse, foi perto desse que eu estou dizendo. Isso acontece de vez em quando. Você não tem um índice de acerto dessa forma. E nesse caso do Mirassol, e no caso do Fortaleza botando dinheiro, nesse caso do Mirassol colocando dentro de um quadro financeiro limitado. Então, eu tinha falado há pouco, repito aqui, um time que tem 150 milhões, já não sei exatamente quanto é que vai ser a receita do Mirassol nesse ano, mas não dá para dizer que o Mirassol mostra ao Bahia como tem que ser feito. Um Bahia tendo dinheiro exatamente. Infinito. Não tem a ver, a relação não é essa. O Bahia não vale a pôr, a gente deveria ter ido atrás de Neto Moura, Lucas Ramon, de Gabriel, de Negueba, assim... Tem um mérito. Tem o mérito,
do Mirassol, Cauê, é absurdo. Mas vai influenciar, viu? Vai influenciar o Goiás da vida. Vai influenciar. Veja, a turma vai pensar 2 vezes antes de se desfazer veja, do só elenco. vai influenciar se todo mundo achar que exceção é regra. Exatamente. Aí Não, eu acho basta que não cair vão nesse achar, conto vidário. Veja, eu acho que influencia. Vai Não pesar, acho não, mas vai Fred. dizer, olha o Primeiro, Mirassol. o Goiás, em tese, embora o Mirassol seja do futebol paulista, o Goiás, quando voltar para a primeira divisão, já vai ser um clube com mais recursos do que o Mirassol. Claro que sim, claro que sim. Então, Eu não tô falando nem de perfil de jogador, eu tô falando de manutenção de quem já tá lá. Veja, a manutenção acontece em alguns estágios. A questão é que, como a gente está vendo, a questão é que a do Mirassol foi muito elevada, pô. Muito, muito elevada. E aí encaixe. Aconteceu. Veja, parabéns, deu certo, mas não dá. Não, 13 jogadores, né? 2 já saíram. Não dá para. Deveria ter feito isso, ou o Mirassol deveria ter sido feito Mirassol. É um caso muito à parte. É como alguém. Se você for pegando exceções. Aí o Santo André, vou dar um exemplo bem tosco. O Santo André ganha a Copa do Brasil, todo mundo fala, tá vendo como o Santo André, o que o Santo André fez para ganhar a Copa do Brasil? Aí você vai ver o time do Santo André, assim, é um time que outros 5 times do Campeonato Paulista tinham um time parecido. Mas ele aconteceu de ter uma campanha fantástica, acontece. Eu acho que é mais sobre os méritos do Mirassol do que uma nova forma de descobrir receitas. Sobretudo, no momento onde todo mundo tem muito mais receita, onde o dinheiro está circulando muito mais. No campeonato, o Mirassol, ele montou um time que seria um nível financeiro ok, antes desse momento que a gente vive. E já seria assim. Quanto mais agora, com um vendendo 15%, 20% de direitos econômicos 50 anos, fazendo venda por 50 milhões, 60 milhões, o dinheiro rolando muito mais, e mesmo assim, mesmo nesse cenário com muito mais dinheiro, ele conseguiu manter um time que seria um time com perfil do Brasileiro 2020, 2021 ali, mas em 25 o Mirassol fez isso. Então eu boto muito mais méritos no encaixe do Mirassol do que em qualquer fórmula que o Mirassol tenha feito. O Mirassol fez o que cabia, ele não tinha como fazer diferente. Ele não tinha dinheiro para fazer diferente. Até porque quem se aproximou minimamente de fazer o que o Mirassol fez, depois teve que recalcular a rota. Você tem um exemplo do Vitória, por exemplo, que fez uma Série B de 2023 muito boa, muito segura, bateu o campeão, começou 2024 mantendo uma base, insistindo até, de certa forma, e só veio se recuperar quando percebeu que precisava, de fato, mudar peças no seu elenco e acabou se salvando. Mas quando começou com aquela base, e até muito se falou, torcida do Vitória, eu lembro bem, de ter falado que um dos problemas principais que o Vitória enfrentou no início da temporada e do Campeonato Brasileiro foi a gratidão excessiva de Léo Condé e a manutenção de determinadas peças, que só muda depois que jogadores como Dudu, Rodrigo Andrade dão lugar a outros atletas que acabaram ajudando mais o Vitória num campeonato de outro nível técnico e que fez com que o time permanecesse no final da temporada. Então, de fato, o que está acontecendo com o Mirassol é um hecatombe, e eu acho que não pode ser tratado também como uma receita para os times, especialmente aqueles times que têm um orçamento maior do que ele. Agora, tem um ponto, Fred, que eu acho que é o mérito também nessa tentativa de você buscar na lupa o porquê disso daí, que tem um mérito grande do Mirassol na linha de raciocínio deles, é que eles conseguiram somar para este ano o que eles tinham de um time que na Série B gostava de ter a bola, por mais que não fosse um time brilhante, mas sempre foi um time que tinha aquele DNA de ter o controle da bola. Então, é um time que se configurou nos últimos anos e com a base de 2024 tinha muito da base de 23. Trabalho de Mozart. Né? Isso. E que tinha muito disso, apesar de não serem jogadores que todo mundo quisesse, até para uma Série B, muitas vezes olhado de lado para a Série B+, para a Série B+. Com certeza. Mas era um time que conseguia jogar bola. É um time que conseguia ser organizado. E é um time extremamente... E acho que até por isso caíram no conto de Barroca para o começo do ano. Sim, sim. E é um time extremamente competitivo no quesito intensidade. Eu acho que isso, para mim, é o grande ponto deles. Pegou um treinador que sabe extrair
Guanais, que conseguiu que o elenco absorvesse o remédio certo, mas era um elenco que, além de ter essa característica de posse de bola, de tocar a bola, ou seja, minimamente qualificado tecnicamente, mas é um elenco que corre. É um elenco. Eu não estou falando aqui que muitas vezes a turma olha o esporte e chama o time de preguiçoso. Não, é característica de jogador, meu amigo. Não é por ser preguiçoso, não é por ser. Não, é porque você precisa enxergar as características. Às vezes você tem jogadores em excesso que são jogadores mais pesados, jogadores que jogam atrás da linha da bola, jogadores que gostam de ter mais a bola nos pés. E o Mirassol, se você for ver, é muito jogador formiguinha. É muito jogador. Gabriel joga de 10, joga de 5, joga de 8, joga de ponta. Chico Kim também. Neto Moura também. Danielzinho também. Então são jogadores muito móveis que faz com que o cara não seja aquele cara que jogue o volantão parado na frente da área, que tenha dificuldade de se locomover. O camisa 10 que fica parado, que você tem que pensar quem é que vai marcar por ele. O ponta direita pesado, que você vai ficar, eita, meu volante vai ter que ficar caindo pela direita para não deixar meu lateral direito sofrendo 2 contra 1 direto, porque ele não ajuda na recomposição. O Mirassol não tem isso não. O Mirassol é um time muito ajustadinho. É a história do time operário, que a gente fala muito do Ceará. O Mirassol tem isso. E um outro ponto outros 2 pontos que aí, talvez tenha sido uma sorte gigante, e no próprio encaixe de Guanais, é que quem jogava a dupla de zaga no Campeonato Paulista, com Barroca, era João Vitor e Alain Pereira, que tinha chegado do Cuiabá, com a moral de ser titular, e foi titular a maior parte do Campeonato Paulista. Coincidência ou não, é até um zagueiro que eu acho até decente para essa prateleira daí, no qual Sport Ceará orbitam e o próprio Mirassol estaria orbitando inicialmente. E aí, simplesmente, antes do início do Brasileiro, o Cuiabá detetor do passe do jogador, vira pro Mirassol e diz: eu quero de volta. Eu tô precisando desse zagueiro. Me traz de volta, manda um zagueiro, Gabriel, que é um bom zagueiro promissor que o Operário tem, manda para lá, e a zaga encaixa com João Vitor e James, que era o cara que fez uma Série B muito boa pelo Vila Nova, foi uma das boas revelações do campeonato, apesar de não ser ainda um jogador jovem, apesar de já ter 25 anos por aí, tinha feito uma boa temporada no Vila Nova, mas ninguém imaginava que James fosse chegar para ser um dos bons nomes dessa Série A. E aí a gente já encaixa demais tela, a zaga, pô. A gente já traz para a tela, então, os jogadores, você já começou a entrar aí, da primeira janela, né? Exato. James é um deles, né? Do que está aí na Isso. tela. Pode fechar o raciocínio, depois a gente apresenta os jogadores. E para a gente voltar para essa tela, Fred, um outro ponto, e aí, o setor defensivo encaixa, porque Guanais, se a gente lembrar o Operário do ano passado, lembre que o Operário é um time que não tomava muito gol, né? Assim, era um time organizado, é um time que não se desfazia da bola, era um time que tinha dificuldade em fazer gols, porque era um time de qualidade, até pelo poucos recursos financeiros, tinha dificuldade de contratar jogadores de melhor qualidade ali na frente. E às vezes o treinador não vai botar a bola para dentro no lugar do centroavante, né? Um centroavante pouco qualificado. Mas era um time que não se desfazia da bola. É um time que tentava jogar, que saía de trás tocando, ou seja, encaixava um pouco com esse DNA do Mirassol que a gente já vinha de 23 e 24. Só que era um Mirassol, aquele print inicial da tua primeira tela lá, que sofria muitos gols. E ele consegue cessar isso daí. Seja com a entrada de James ou não, talvez a Alan Pereira, se tivesse continuado, talvez estivesse também dando conta do recado e estivesse levando os méritos pela execução, mas a mudança no setor defensivo dá certo, não implode o setor defensivo que já vinha mal,
E um outro ponto que é muito curioso de Guanais, ele modifica muito o trio de ataque dele. A cada jogo ele roda. Então, no início lá do campeonato, no início do Campeonato Brasileiro, ele usava tanto Alisson chegou agora. Tanto Negueba, quanto Cristian Renato, Maceió, Fabrício Daniel, até José Aldo entrava ali no meio de campo e Gabriel dava um passo à frente, ajudando no ataque. E Yuri Castilho, que foi para o Curitiba. Então ele rodava muito, era difícil ele manter de um jogo para o outro os 3 atacantes. E quando você vê os últimos 2 jogos do Mirassol, mesmo com os reforços, ele mantém esse rodízio no ataque. Porque eu até fiquei achando que, será que é porque o ataque dele é aquele ataque que não é aqueles caras que você diga, são cada atacante massa da porra, então talvez ele tenha dificuldade até de definir quem são os jogadores, mas quando você, depois de ele ter esses reforços da atual janela, observa os dois atacantes que foram titulares neste jogo, contra o Santos, do 3-0, Negueba e Chico da Costa, estavam no banco no jogo anterior contra o Palmeiras, que o ataque foi Edson Carioca, Alisson, Iago Felipe entrando para compor meio de campo e Gabriel se adiantando, dando um passo mais à frente. Então, talvez, para ter isso da intensidade, e talvez até enxergando jogo a jogo, sobretudo ali na frente, de como explorar melhor o adversário, seja no sistema de marcação ofensiva do time, ou até de encaixes, de aproveitar melhor quais são as falhas do setor defensivo adversário, me chamou a atenção isso. Então, que Guanais possivelmente é aquele estudioso que olha muito o adversário. Porque dificilmente você vê um time que mexe muito nas peças ofensivas. Você mexe muito durante os jogos, durante o decorrer dos jogos. Se você sempre troca os pontos, porque são os caras que se cansam muito, mais o meio de campo, mas não essa rotatividade grande de um jogo para o outro, você mexer na titularidade desses jogadores. Cauê, para trazer essa lista, então, né, do que veio da janela de janeiro, Sim. Tá? Da Série C, Guilherme Pato, veio do Figueirense, já foi. Isso. Tá? Da Série B, James, você já citou, do Vila Nova, Rony, volante do Atlético Goianiense, Zé Aldo, você já citou agora, também veio do Ituano, David Braz, do Goiás, tá? Matheus Davó também veio, mas já não está mais no clube. Da Série A, o Mirassol só trouxe Walter, goleiro, e esse, quando eu falei que no Bahia talvez coubesse era ele, exato. Era Walter. Ele talvez seja melhor do que os goleiros do Bahia. Reinaldo, lateral esquerdo, muito conhecido, muito questionado, mas que tem 7 gols nesse campeonato somente até aqui. Tá? E Rafael Silva, atacante do Cruzeiro. Os outros que vieram da Série A, todos já tiveram destino, Cauê. Né? Alain Periú, Cleison, Zé Vitor e Diego Gonçalves. Coincidentemente, né, com exceção de Diego Gonçalves, que foi do Juventude, os outros 3 ali de times que vieram da Série A, mas foram rebaixados, né? Assim como o Walter. Isso. Cleison era até titular nesses rodízios Cleison era até titular na formação lá com Barroca. Sim. Eu acho que pesou a questão financeira de um clube como o Curitiba, atraiu o jogador e até na mesma questão lá do Cuiabá, quando chega e pede de volta lá em Pereu. E o que mostra que é um desafio enorme fazer esse Mirassol, né? Porque você ainda tem isso, de ter que ceder jogadores que de alguma maneira são seus titulares ou importantes dentro do elenco, porque você não consegue retê-los. Porque aí, Cássio, tem 0, tá? De direitos adquiridos. 0. Se o Sport ultrapassou já 58 milhões só nessa temporada, o Mirassol... Eu acho que 0. Eu tenho dúvida, Fred, só James que parece que eles compraram, mas que não chegou a 1 milhão. E comprar ou foi uma previsão de compra. E comprar. O Sport não fez isso com ninguém, né? Não tinha previsão de compra com ninguém. Assim, ó, se der certo,
compra. Todo mundo já chega comprado. Mas assim, não tinha assim, vai jogar aqui no fim um empréstimo com cláusula de compra se o cara ativar, não teve nenhuma negociação dessa, todo mundo já foi adquirido. Só nesse comparativo, no caso do Mirassol, é pela lógica de não ter um orçamento de 200 milhões, 150 milhões, está nessa faixa aí, deve orbitar, se muito, deve orbitar nessa faixa, mas se muito mesmo. E no caso do Sport, é erro de prospecção. Assim, se o clube se preparou para comprar, beleza. A questão é que apontou a mira muito mal. Assim, comprou mal. Não foi falta de aviso, não foi engenharia de obra pronta, não. Porque os 24 milhões de Matheus Alexandre e Carlos Alberto, desde o primeiro dia, foram ditos. No caso do Mirassol, o Mirassol não teve esse momento em 2025, na volta, voltou junto com o Sport. Foi até bom esse exemplo, porque é um perfil que não parece ser um perfil de volta. O cara volta e já volta comprando. Já volta sendo comprador. Acho que você volta para se estabilizar, você volta para tentar entrar nesse patamar. E o Mirassol, no estágio que ele tem, um estágio financeiro menor, obviamente não cogitou isso, e o Sport acho que acabou dando um passo maior do que devia. A gente fecha a lista, Cauê, desses reforços de janeiro com Matheus Salles, né? Conhecido volante. Isso. Estava no futebol coreano. Quem está assistindo a live já percebeu que nós tivemos uma troca. Saiu Ravel, entrou Atos Rildo aí. Numa jornada tripla, na verdade, porque já fez pós-jogo do Náutico aqui, já fez pós-jogo do Náutico no Timbucast, e agora vem para falar do Mirassol e de outros assuntos que surjam aqui nesse programa. Depois desses 3 pontos, Fred, é uma live para cada ponto, meu amigo. Tá numa felicidade o homem. Não, e o pior é que eu acho o debate muito bom. Desde que Fred sugeriu, né, a gente falar sobre o Mirassol, eu achei muito interessante. E confesso que por um momento ali, quando acabou o Timbucast, a primeira coisa que apareceu na minha frente foi para abrir o YouTube. E quando eu vi a tela do Mirassol, eu disse, peraí, pô, esse debate eu quero participar, pô. Já peguei o link e entrei. Apesar de que Cássio esvaziou um pouco os meus argumentos sobre o Mirassol, porque eu penso exatamente como o Cássio pensa. Não adianta você pegar o que o Mirassol faz e achar que é modelo para você sair utilizando. Vou discordar de Fred, eu acho que não vai ter muito isso de olhar para o Mirassol e tentar copiar, tentar entender. Porque eu acho que vai influenciar mesmo. Eu não acho não, porque tá certo. Mas não acho que, mas só para deixar claro, eu acho que vai influenciar. Eu não acho que deveria influenciar, mas eu acho que vai acabar influenciando. Se for para influenciar, eu vou dizer o que deveria influenciar. Porque então antes do teu argumento, Atos, só para consolidar. Porque o Ceará, que também faz uma campanha boa até aqui, foi numa linha de jogadores da segunda divisão também, tá? Foi no foco de jogadores da segunda divisão. Trouxe o Pedro Raul, trouxe o Pedro Henrique. Os jogadores do Ceará. Eu sei que é diferente. Mas é só essa questão de o Ceará optou por não ir nessa linha esporte. Sim. Que às vezes o Vitória cai nessa tentação também. O Ceará foi muito ali. Destaque que eu vi jogar aqui perto na Série B. E o Mirassol foi um pouco disso. Claro que exagerando na permanência dos seus, mas trouxe ali James, trouxe jogadores que não estão no radar do Ceará, do Sport, do Vitória, do Goiás, do Curitiba, porque ficou claro que mesmo ele na Série A, ele perde jogador para Curitiba. Ele perde jogador para Goiás. Tá? Mas pode seguir, Atos. Para mim é diferente, porque o Mirassol exagera muito e são jogadores que, para nível de Ceará, Sport, talvez nem na Série B esses times tenham interesse em alguns desses jogadores, tá? Não tiveram em nenhum, né? Não tiveram em nenhum. Exato. E para mim, se você quiser entender da onde vem esse sucesso do Mirassol, vai vir muito fora do campo. Se quiser entender no campo, vai falhar miseravelmente. E aí é por isso que eu digo que, olhando para formação de elenco, eu acho que ninguém vai copiar, porque não deve copiar. Agora, da onde que vem a base desse sucesso? Vem de fora do campo.
vem de estrutura, tá? O que o Mirassol criou lá no interior de São Paulo é espetacular, tá? Filosofia, eu acho que foi Cauê que citou isso. Tem muito disso. Criar uma filosofia, tá? E colocar os jogadores, e aí, meu amigo, pode ser qualquer um. Pode ser Chico Kim, Gabriel, pode ser qualquer um. E botar os jogadores dentro dessa filosofia, tá? E algo que o Mirassol vai ter, o Bragantino vai ter, e a maioria dos times do Brasil não tem, que é o contexto de time sem pressão. Esse elemento aí, na verdade, eu acho que ele é fundamental. Quando um time de camisa, um time que bota a torcida no estádio, vai ter o apoio nos momentos interessantes, nos momentos que mais precisa ali, às vezes uma pontuação no final do campeonato para disputar para escapar do rebaixamento. O Mirassol não tem isso, mas o Mirassol também tem a tranquilidade. Um Reinaldo, que vocês citaram, se ele perde 2 pênaltis, a próxima semana dele é tranquilo, pô. Para ele recuperar a confiança e voltar a jogar a bola dele. Um clube de camisa, um cara desse tá acabado. Atos, eu coloquei aqui, foram 22 dias sem treinador entre Barroca e Iguanás. Aí eu coloquei, qual dos 5 times daqui da A, e aí estendendo o próprio Náutico, qual não suportaria? Não aceita 2 horas, Cauê. Não aceita 2 horas. É só ver o que fizeram com o Matheus Alexandre. Assim, a gente viu, assim, não é exclusividade do esporte, isso pode acontecer em qualquer clube de massa. A gente viu, assim, de repente a própria torcida jogava contra o jogador, às vezes até exagerando em alguns casos ali, já perto da reta final da passagem que não foi interrompida de fato, né, apesar do esporte ter anunciado a saída dele. Isso não acontece no Mirassol. O Matheus Alexandre, ele pode atuar mal, e na próxima semana ele vai ter estabilidade para poder recuperar a confiança e voltar a atuar bem. Então, são esses elementos fora do campo, e aí a peça principal, não vi se vocês chegaram a citar antes do comentário de Cássio, que é o trabalho de Guanás. Isso é o trabalho de Guanás. Isso é a estrutura dada pelo Mirassol, sem pressão, junto com a filosofia bem estabelecida e o trabalho do treinador. Não adianta ficar focando em formação de elenco, porque aí, meu amigo, se você for se um Ceará, um Sport, for dar um tiro na formação de elenco do Mirassol, meu amigo, vai falhar miseravelmente. E é isso, Atos, que a gente tá passando a limpo aqui, justamente para... É quase que um tapa na cara, né? É quase que um tapa na cara. Porque talvez a gente aqui superestime demais qualidade técnica individual e minimize um pouco um olhar mais atento no perfil, no que foi dito aqui, filosofia do próprio clube, de montar encaixe de um jogador com o outro. Isso. Encaixe de um jogador com o outro. Porque a gente vê no esporte, por exemplo, cabia pensar em Sérgio Oliveira se o Sport já tinha decidido pela permanência de Lucas Lima, por um investimento de 12 milhões de reais em Atêncio. Sérgio Oliveira foi uma oportunidade de mercado, mas é uma oportunidade de mercado mesmo? Ou é aquilo que tu vê no supermercado, leva para casa e nunca consome? Né? Fred, Coca-Cola com baunilha. Coca-Cola de Oreo. O cara, por ver no supermercado, que novidade boa essa Coca-Cola de Oreo aqui, eu vou levar. Essa não o sei treinador, se eu escutei o treinador do esporte. Exatamente isso, Coca-Cola de baunilha. Puta o treinador do esporte, Fred. Compra, mas na hora que vai tomar, reza. Cara, se pudesse trocar por meia Coca normal, o cara trocava. Fala, Atos. O treinador do esporte, Fred. Foi até uma boa pergunta de Pedro Maranhão na coletiva. Quando coloca... você botou Lucas Lima de titular, substituiu, botou Atêncio. E Sérgio Oliveira seria... E aí Daniel, quando vai, que bate muito do que você colocou aí. Daniel, quando vai desenvolver, coloca Sérgio Oliveira simplesmente como um camisa 8 e pronto. Mas ele não vê que, possivelmente, que foi o que o esporte mais insistiu nesse ano, Sérgio Oliveira com Lucas Lima, provavelmente você não vai conseguir jogar. Detalhe, talvez algum recorte de jogo mesmo, tá? Tinha que ter insistido mesmo. Porque não tá aí? Como é que um treinador como o Pepa recebe Sérgio Oliveira, tem Lucas Lima, o Sport gasta mais de R$1 milhão nos dois por mês, tá?
O Sport gasta certamente mais de R$1 milhão. Com Pelo amor certeza. de Deus, bem mais de um. Bem mais não, mas gasta mais de R$1 milhão nos dois por mês. Mas hoje se vê que talvez Hoje no se modelo vê. de jogo que o Sport Hoje se dificilmente joga os dois. Hoje se E vê, mas o próprio treinador atualmente não consegue enxergar que ele continua achando que para Sérgio Oliveira jogar é de 8 e não de 10. Que ele não pode utilizar Sérgio Oliveira como 10 e que se for é de 8, ou senão ele não eu utiliza acho Sérgio Oliveira. que ele vai utilizar como 10. E espero que ele Mas, abra, enfim. porque a resposta dele ficou muito assim no sentido de opa, Mas eu acho de que o não ponto é esse, entender. pra gente não transferir ali e mudar o assunto. Mas é isso, o Matheus Batista fala, Moneyball da Série A, né? Que é aquele filme, como é a tradução de... Eu só discordo que o Mirassol seja. O nome do filme é Moneyball mesmo. Não, mas é porque ele tem uma traduçãozinha em português. O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo. Isso, o homem que mudou o jogo. Eu só discordo que o Mirassol seja o melhor time para se encaixar nessa brincadeira com o Moneyball. Eu acho que esse time é o Botafogo. Tudo bem, é num patamar diferente, mas o Botafogo faz exatamente de maneira eficaz, como ninguém fica nem perto no Brasil de fazer, o que o filme trata lá. Pinça o que há de oportunidade, pô. Botafogo. Um ponto sobre o E Mirassol que eu encaixe. Oportunidade e encaixe com o que já tem no elenco e com o que pretende Cauê, jogar. O que foi aquele zagueiro jogando, Cauê? Pelo amor de Deus, aquele Caio. Nunca ouvi falar Exatamente. daquele cara. Trouxeram o cara da Rússia, pô. Trouxeram o cara da Rússia, tava lá na Rússia. É isso, pô. Cássio. Era só um complemento que o pessoal trouxe no chat e que de fato procede. O Mirassol investiu parte do recurso maior que ele está tendo esse ano em estrutura. Isso é absolutamente normal. Mas, de certa forma, o Sport também investiu. O Sport comprou 14 hectares para ampliar o CT dele. Então, assim, botou 10 milhões na ilha, mas para você ver a diferença, ou seja, o Sport também investiu em estrutura. E sobrou ainda, em tese, um dinheiro para comprar direitos econômicos. Só que aí a incapacidade, o erro do scout é gigantesco, e do outro lado, montando o time sem esse perfil, conseguiu acertar. Mas é o que já foi dito aqui algumas vezes, já, obviamente com todo respeito ao Mirassol. Se o ano que vem esse time for todo distribuído na Série B, um outro time, a gente ainda olharia assim, será que sobe? É foda, pô, assim, tá ligado? Assim, a gente não... Tire Guanás, bota o treinador. Pegou esse time e o treinador. A gente, será que sobe? Assim, o nível de encaixe é absurdo, pô. Assim, é excepcional. O encaixe, tanto que leva o debate. Fred, eu discordo de Fred achar que vai mudar. Acho que não vai mudar visão nenhuma. Porque, sobretudo agora, ainda vou dar um outro motivo ainda para não pensar dessa forma, Fred. E as pessoas olharem mais como exceção do que como regra. A galera vai ver assim, meu irmão, olha como está a primeira divisão. O time ali gastou 58 milhões, tem 3 pontos. Assim, não vamos pensar que é fácil, não. Ou seja, a primeira divisão aumentou. Mas é o que eu acho. Mas aí o Ceará e o Mirassol foram para outro caminho. Não, veja, o caminho do Ceará é diferente do que o do Mirassol. Não é tão diferente, não, Cássio. Eu acho diferente. Não. Eu acho que em ambos. O ataque do Ceará é um ataque. O ataque do Ceará, por exemplo, o Ceará tem muito mais peças que você enxerga mercado do que o do Mirassol, pô. Veja. Eu acho que tanto Sport quanto o Mirassol você tem que olhar como exceção. Tanto os gastos do Sport não terem se revertidos em resultado. Em nada. Porque é exceção pela incompetência de como foi gasto. Exatamente. Eu acho que ambos têm que ser olhados. Quem for olhar, ao meu ver, precisa olhar com a impressão correta de, meu amigo, isso é uma exceção e eu não posso me guiar por isso, não. E se eu gastar, eu tenho que gastar mais, porque 5,51 não é razoável. Eu tenho que me ligar porque o Mirassol foi uma exceção da exceção. O cara que gastou 50 não está conseguindo viver. Eu acho que tem que olhar ambos pela excepcionalidade. E voltando só em outro ponto que reforça também um pouco do Mirassol, até para a gente fugir, não ficar tão distante, o Mirassol lá atrás cresce no futebol e ele já fazia um trabalho muito bom ali de divisão de base. Quando o São Paulo
tinha um jogador do Mirassol, o Luiz Araújo, eles tinham contratado ao Mirassol, e o Luiz Araújo é vendido ao futebol francês, acho, na época, e o Mirassol tinha ficado com um bom percentual do passe do jogador. E o Mirassol herda, na época, coisa de mais de 25 milhões e investe quase tudo, ou grande parte disso, na construção de um CT melhor, de infraestrutura, que faz com que o clube saia lá de trás do nada do futebol brasileiro, de uma série E que não existe, por exemplo, de não ter série, para pegar uma D, o elevador da D, C, BA. Então, muito dessa filosofia... Né, exatamente, muito dessa filosofia está aí, de investir em estrutura para colher lá na frente, sabendo que possivelmente iria sofrer nesta série A, o que não vem acontecendo, e que cairia. Ou que vai competir até o fim. Se cair, possivelmente não vai cair sem deixar de competir. Vai estar brigando. Vamos então seguir agora para a janela de abril, tá? Que foi uma janela em que ele foi buscar. Tá ali Série E, mas nem é Série E, né? Na verdade, ali é sem série. Série nada. Capivariano. Sem divisão. Capivariano foi um dos times. Jogadores. Capivariano, Leonan Santos, zagueiro, passou pelo Sampaio Correia, pelo 13. Ele foi um dos destaques do Capivariano na Série B paulista. O Capivariano, inclusive, que teve acesso. Eu não sei se, não me lembro se foi o campeão ou se foi o vice. Aí depois, vindo da D, Christian Renato, o atacante, que vem muito bem. Na verdade, Christian Renato é um regresso, é um jogador que o Mirassol pega lá atrás, começa no Juventus da Moca e o Mirassol pega uns 3 anos atrás e sai emprestando ele até que ele realmente vingue, como ele foi muito bem no Joinville, no Campeonato Catarinense, acho que fez 5 gols em 12 partidas. O Mirassol se sentiu mais confiante em puxá-lo de volta, naquela janela de abril pós-estadual, e ele vem correspondendo. Inclusive, acho que é um dos caras que fez o gol contra o Santos. Maceió, que é um atacante que foi bem na Portuguesa no Campeonato Paulista. Aí, vindo da Série C, Fabrício Daniel, que a gente conhece. O Maceió teve destaque na Portuguesa, foi muito disputado. Isso. Mas o grupo, os empresários dele entenderam que o Mirassol talvez ele tivesse uma oportunidade de espaço maior, né? E ele vem tendo, já teve, acho que 5 partidas, sendo umas 3 a 4 como titular, inclusive. E eles vindo da Série C. Sim. Só já que tem o Maceió da Portuguesa, eles tentaram também o Rildo, que é aquele que teve destaque na Série B pelo Brasil de Pelotas, da base do Grêmio. Sim. Mas ele acabou voltando para o time português. O time português pediu ele de volta, mas o Mirassol tentou também. E aí, vindo da B, já falando aí, Fabrício Daniel, que passou no Sport recentemente, estava no São Bernardo, no Campeonato Paulista. Vindo da B, Edson Carioca, que jogou a Série A do ano passado pelo Juventude, e estava jogando defendendo o Goiás no Campeonato Goiano. E Matheus Bianchi, que estava no Coritiba, é um jogador que faz parte do Maringá dos últimos anos, de crescimento do Maringá dos últimos anos, e saiu sendo emprestado ao Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro do ano passado, e estava no Coritiba. E eles pegaram o Matheus Bianchi, e vindo da A, Iago Felipe, que estava lá encostado no Bahia. Demorou e Luiz Felipe para se decidir. E Luiz Felipe, um atacante jovem ali do Atlético Goianense, 22, 23 anos, que ainda não conseguiu se firmar na carreira. Então, de novo, que nem aquela primeira janela ali, de janeiro, você olha para essa e também você não vê mesmo. Assim que você, opa, eu pego. Bota aí quem quer pegar aquele no draft. Quem levanta a mão para pegar primeiro? Todo mundo ia olhar assim, e aí, meu velho? Vai, não vai? Maceió com uma aposta ali para fundo do elenco, Matheus Bianchi ali para o fundo do elenco, tal, Iago Felipe por ser experiente, já ter mostrado alguma coisa ali na carreira, para ser um reserva, tal. Você também não... Veja, muita gente passaria. Deixa que nesse draft aí, nessa rodada do draft, eu não quero ninguém, não. Parece mais lista de contratação, tirando o Fabrício Daniel, parece mais o Edson Carioca também. Alguns, tirando algumas peças aí, parece mais lista de contratação do América daqui de Pernambuco. Eu não duvido nada que tenha disputado o mesmo mercado. Sim. E meu amigo, assim, Capivariano, sabe?
Portuguesa, da Série A, é um pulo grande, viu? Exato. Por A mais que América pronto, foi, o próprio, obviamente, dois o de próprio, exagero, mas, sim, mas o próprio Cristiano Figueirense, Renato, por mais que você Inter de pudesse chegar no Limeira, Cristiano Renato Joinville, no Joinville, você resgatar o cara e seja da sua, assim, prospectado já, fazendo parte do seu elenco ali uns 2, 3 anos, mas mesmo assim, é muita ousadia para quem tá na A olhar e diz, porra, cara lá no Joinville, no Catarinense, mesmo Catarinense no campeonato competitivo, mas, porra, traz aqui que o homem vai. Mas é isso, o encaixe, pô. E tá jogando. E o cara, não é só que ele voltou e tá no fundo do elenco esperando minutagem, não. Tá jogando. Tá jogando e tá resolvendo. vamos seguir para última janela, que é a janela que está aberta ainda. E aí já bem pontuais os reforços, né, Cauê? Já Exato, vai para uma linha talvez. ali de É, pensar, já vai no pontual. isso. Pode E talvez apresentá-los aí. numa prateleira mais condizente da prateleira do Mirassol, mas do Mirassol na largada do campeonato. Daquele time que a gente enxergava fosse brigar para não cair com otimismo de não ser uma Minardi. Eu ainda coloquei lá, eu acho que ainda vai brigar. Eu não acreditava ser uma Minardi, eu acreditava que fosse brigar, mas não nem pouco do que estão fazendo hoje. Então, vindo da Série B, trouxeram o Gabriel, não vou nem tentar soletrar, falar aí o sobrenome, mas é um zagueiro que vem é como se fosse a composição em relação à história de Alain Pereu. Alain Pereu volta para o Cuiabá e o Cuiabá dá Gabriel para eles, que é um zagueiro que eu acho bem promissor, né? Surgiu no Londrina há 2 temporadas, naquele Londrina que foi uma barca na Série B, e ele, para mim, estou positivamente muito bem assim, e o Cuiabá o comprou ano passado. Vindo da Série A, pegou Felipe Jonathan, que estava lá em Fortaleza com 3 laterais, Fortaleza com 3 Isso. laterais. Assim, Bruno Pacheco, né? Diogo. Não Barbosa tinha sentido continuar lá. E Carlos Eduardo, que vinha também meio que sendo execrado no Vitória. Isso. E não pagou nada, né? Isso. E veja. Reserva do Ceará. Exatamente. Do pagou nada. Utilizando a história da oportunidade de mercado. Não sei se vão dar certo ambos, mas dentro da linha deles, de não estar gastando muito e de já ter alguns jogadores ali para a posição, é aquela coisa, ó, vou tentar somar um pouco, dar um saltinho de qualidade aqui em relação ao que eu tenho em casa. E aí, 2 caras que vêm do exterior, Chico da Costa, centroavante que estava lá no Cerro, tinha tido 2 bons anos no Bolívar, mas no Cerro não encaixou, não foi bem. Cara que passou lá no passado pelo Atlético Paranaense, tal, mas fez muita carreira no mercado periférico na América do Sul. E Alisson, que é aquele jogador, para mim, cara de Série B. Eu gosto, inclusive, de Alisson para uma Série B, gosto muito. Fred, tu não gosta muito, que eu já sei, mas é um cara que eu gosto muito de Alisson pelo perfil de jogador que ele é, formiguinha e de abrir defesa e muitas assistências e pré-assistências. Mas é um cara que eu não confiaria tanto para a Série A, mas já chegou bem. Tava lá encostado no Torpedo da Rússia, o Vila Nova repassou pro Torpedo. Né? Exato, e tava lá. Segunda divisão da Rússia, né? E o. Lembra aqui. E o Mirassol foi buscar um cara que volta à questão inicial que eu coloquei, do conceito. É um ponta formiguinha que ajuda na recomposição, que ajuda taticamente o time, que consegue ser um cara que não é pereba da bola, ou seja, enxerga minimamente, sabe encaixar assistências, não vai ser o brilhante, mas para um time como o Mirassol, onde o conceito vale muito, é um cara que pode encaixar bem. Eu fiz um recorte aqui, né, para situar o que o Mirassol está fazendo. E esse recorte ele compara com o G7 do Nordeste, tá? O Bahia e o Sport, ambos têm 12 campanhas na Série A dos pontos corridos, tá? São os 2 times do Nordeste que mais disputaram a
Série A nesse atual formato. O Bahia tem 2 campanhas melhores do que a do Mirassol para 13 jogos. As 2 últimas, a de 2025 e a de 2024. As outras 10 que o Bahia fez somou menos pontos do que o Mirassol em 13 jogos. O Sport tem uma melhor que a do Mirassol, 2 iguais e outras 9 piores que o Mirassol. O Vitória, tá, que tem 2 participações na Série A menos do que Sport e Bahia, o Vitória tem uma participação melhor que a do Mirassol, uma igual e 8 piores. Tá? Fortaleza, 8 participações, uma melhor e 7 piores. Ceará, 8 participações, uma igual e 7 piores. Náutico, 5 participações, as 5 piores. Santa, 2 participações, as 2 piores. Cássio, está mais do que provado que é uma campanha especial, porque, veja só, você tem aí só 6 2 campanhas, do Bahia, uma do Sport, exatamente, 6 campanhas melhores. Eu vou não, dizer no universo iguais ou melhores, né? Iguais ou melhores, né? Não, igual, aí é mais um pouquinho, porque aí são 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9 iguais ou melhores. Eu estava desconsiderando o númerozinho do lado. É muito pouco. Então, assim, essa largada do Mirassol, que está completando 100 anos, tá? Tá vivendo geralmente centenário, não é todo mundo que consegue festejar direitinho. O Mirassol está fazendo 100 anos, estreando na primeira divisão. Geralmente é bomba, né? Geralmente o centenário é bomba, né? Geralmente O é Atlético assim. Paranaense caiu, pô. Coritiba também, os dois. Conseguiram os dois. O Náutico foi campeão pernambucano, mas foi o único que ganhou o campeonato no centenário e não subiu. Vitória ganhou em 99, mas foi dividido com o Bahia, né? Em 1899, aí é um título baiano dividido. Na verdade, o Vitória foi bom, porque ele foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Nordeste. O centenário do Vitória foi bom. Mas, de forma geral, não costuma ser, não. E o do Mirassol está sendo. E na hora que você coloca todos os times do Nordeste e o número dá só isso aí. Veja, no fim das contas, a gente vai ficar debatendo aqui. 57 campanhas aí, Cássio. 57. Só 5 melhores e 4 iguais. É muito pouco. E é tratar, Fred, assim, essa campanha do Mirassol como uma campanha digna de elogios e assim, pô, não precisa ficar, a gente não precisa, a gente trouxe todos os números, mas a gente não vai ter, é impossível ter, até porque ainda tem muito campeonato, mas tem uma resposta para cientificamente comprovar de como é que o Mirassol conseguiu fazer isso. É o título do primeiro quadro que você fez, explicando o inexplicável. Que é o título que está na thumb também. Então, é isso que eu quis dizer mesmo. Explicando o inexplicável. Veja, não é regra. Por exemplo, se o Sport operar um milagre e ficar... Eu não quero de jeito nenhum que o Sport faça o que o Mirassol fez em 2026 e que o Sport faz. É assim, não seria armar uma bomba, assim. Não, total. É só entender, só dar os parabéns por conseguir fazer tanto com tão pouco, mas não é regra. E sobretudo para clubes que estão com um nível de receita muito acima. Alguns muito acima de verdade dos que a gente está comparando aqui. O Bahia, por exemplo. Para o Bahia, por exemplo, o Bahia só tem 2 campanhas. Se o Bahia tivesse feito isso antes que o Mirassol fez, o Bahia poderia ter mais campanhas. Eu duvido, eu acho que teria, se brincar, tinha nem essas 2 que ele tem aí. Ô Cauê e demais, Falatos. Me diz uma coisa, aquela última ali do Sport, aquilo é uma campanha ou é um underline aquilo ali? Parece um underline ali, eu vi que é a campanha de 2025, né? Meu amigo, é só um tracinho ali, ó. Fred, faltou a arte, faltou o 2025 ali, faltou colocar. Tá incompleta a arte do Sport. Meu Deus do céu, assim. Difícil. Tá. Não é difícil, não. Eu que valoriza muito isso também, Fred. É só um negócio. Atos, isso que eu falei para o Sport, um exemplo do Sport, talvez não tenha escutado, acho que provavelmente não escutou. A impressão que eu tenho é a seguinte: se você
joga PlayStation, você joga modo carreira e tal. Se você pegar o controle, deixar o controle parado na frente, jogar 10 vezes, eu acho que a máquina, o CPU, consegue fazer uma campanha melhor. Tá ligado? Assim, sem você tocar, o seu time tá lá, um bonequinho vai ficar parado, o CPU vai ficar se mexendo. Eu não acho que o cara faça 3 pontos de 39, não. Eu acho que em algum momento ou empata mais jogos, ou até ganha com o CPU fazendo. Eu considero assim que se o esporte fosse um CPU jogando, acho que tinha feito mais pontos. No Top Gear, quem jogava Top Gear sabe que quando você tá atrás, o seu carro corre mais rápido, né? Já para não deixar você sempre perdendo, sempre ali em último. Então, sempre tem um plus ali para quem... Um cheatzinho. Isso. Ter 3 pontos de 39 é esforço, né? É esforço. Agora, um elemento que eu queria trazer, óbvio que não vai explicar essa arte que está aí na tela. Não tem explicação não. Mirassol, parabéns pro Mirassol, meu irmão. Não, o que eu vou falar agora não vai explicar isso não, tá? Mas é um elemento que eu acho que vale a pena citar. O fator você estar em São Paulo, assim, central, ajuda. Sempre ajudou. Sempre ajudou. Sempre ajuda. Sempre ajuda. Se o quê? Desculpa, Não, o CEP. O CEP. Mas é o CEP não na questão de bastidores. Largar com 7, 8 milhões já no estadual. Isso. Assim. E as viagens também, Cássio. Você ali, ó. Mas Mirassol é assim. Veja, Mirassol é Mirassol. Eu acho que o aeroporto é Araraquara. Eu acho que tem que ir para Araraquara de voo para... Tipo, não tá decolando lá. Até onde não tá decolando lá, não. Tem voos menores e tal. Fortaleza. Mas nesse ano a gente nem tinha como reclamar tanto, pô. Querendo ou não, é o recorde do Nordeste. São 5 nordestinos, pô. Assim, no fim das contas, o Sport tá ali um voo de 1 hora para Fortaleza, 1 hora para Salvador, só aí já são 4 viagens. Assim, tinha... Esse ano especificamente, não é. O Sport foi 6º lugar no ano que só tinha ele no Nordeste. Antes de começar o Brasileiro, quais desses jogadores seriam aceitáveis? Eu não posso comentar, porque senão vou fazer raiva aos caras. Os caras não têm culpa de nada. Assim. É melhor não comentar. Fred, se tu for pegar aquela minha lista que eu boto sempre aí, tu vai pensar, pouquíssimos eu botava para Walter, Ceará Esporte Vitória, Bahia e Fortaleza. Os que eu vou lembrar de cabeça. Os que eu vou lembrar de cabeça. Walter, Alain Pereu. Certo. Reinaldo nem cheguei a botar. Walter sim, o goleiro sim. Mas porque Reinaldo também não entra, porque, vamos lá, o perfil do Fortaleza era outro, o perfil do Bahia era outro, o Vitória, naquele início, tinha Lucas Esteves como titular, só vem perder Lucas Esteves durante o início da temporada ali pro Grêmio. Então tinha um lateral esquerdo pré-estabelecido, e o Ceará tinha Matheus Bahia, que era um lateral também estabelecido como titular. Sim. Então, até pela postura como o Ceará vinha se movimentando, o Ceará provavelmente iria no lateral esquerdo um pouco mais barato. O único que talvez precise, e mesmo assim, na minha visão, não botei lateral esquerdo no Sport, porque eu coloquei ali como seriam 4 meses de avaliação interna sobre Cariús e Dalbert. Então nem para o Sport, e que também porque Reinaldo é odiado por boa parte da torcida do Sport. Então também teria isso. Odiado. Exatamente. Então Reinaldo não entrou nessa rota por conta disso. Mas se você olhar aí, James eu não citei, porque seria uma aposta, muito aposta para quem precisava acertar. Eu acho que João Vitor. Agora, eu gosto muito de João Vitor, mas para Vitória não dava. Eu acho que eu botei João Vitor para o Ceará. Não tenho certeza. Posso ter botado. Mas você olhar assim, você vai filtrando, tentando. Cleison, atacante, pode ter entrado. Possivelmente Cleison entrou, porque é aquele jogador que para a menos pode ser útil, mas não tem muito não, viu? Eu nem acho, viu? Não tem muito não. Eu acho que Cleison, ele
ele traz um peso para o time, sabe? Ter ele em campo assim. Da queda. Você montando um elenco, você não quer pensar em Cleison como seu titular, não. Não, é isso, mas é isso. Completar elenco. Cleison não era para protagonista, não. Para completar elenco. Mas é muito difícil você achar. Eu acho que até separei aqui, deixa eu ver. Quem poderia. Para falar a verdade aqui, Reinaldo também. Viu? É porque depois que o cara mete 7 gols na Série A, aí é muito fácil, a gente quase na obrigação de citar, Reinaldo é uma boa opção, uma carreira sólida e tal. Mas é difícil você tentando almejar uma Sul-Americana, uma Série A, assim, mais com o perfil de Ceará e de Sport, e você diz assim, vou trazer um Reinaldo aqui para minha lateral. Ele não foi pro Mirassol por acaso, Atos. Sendo bem sincero. Exatamente. Sobrou Mirassol para ele. Infelizmente, ou felizmente para ambos, porque foi bom que ele retomou o protagonismo que em algum momento, talvez ali no São Paulo, ele tenha tido, e não conseguiu ter nos clubes anteriores e no Grêmio, o último clube dele, antes de chegar ao Mirassol. Mas talvez em outro clube ele não tivesse essa tranquilidade, como você bem lembrou, que se tem muito lá em Mirassol, de trabalhar, sem ter uma pressão de um erro. Reinaldo, Cauê, é o tipo do jogador que no time dos outros sempre é interessante. Ele tá ali jogando, pronto, ali vem um lateral interessante, tá ali naquele time ali jogando. Agora, quando vem para o seu, que você naturalmente vai colocar uma lupa, aí você vê os problemas. Exato. E um outro ponto que para mim também vale destacar de Iguanás é que quando depois você vê todas essas listas aí de janelas, então você vê o que foi chegando para do que ele herdou de Barroca. Não é que ele fez uma grande transformação no elenco, não. Simplesmente ele adaptou ao que ele entendia, porque do time de Barroca para o time de Guanás, a diferença é Muralha, e porque Walter estava machucado, provavelmente, naquele início de temporada, Alain Pereu, porque Alain Pereu teve que voltar, como já expliquei, para o Cuiabá, e aí James teve a chance, e Cleison e Yuri Castilho. Ambos saem, não eram aqueles titulares absolutos, e aí, hoje, e dentro dessa rotatividade que o próprio Guanás faz, outras peças móveis fazem essa função. E ele rodando de acordo com cada jogo. E foi um dos pontos que eu botei, Atos. Eu acho que não tinha chegado ainda. Que se você vê as escalações de Guanás, ele gira muito o ataque de um jogo para o outro. É difícil ele repetir o trio de ataque. E inicialmente eu fiquei pensando que talvez fosse porque ele não tinha confiança naquele trio de jogador. Mas eu já passei a achar, até pelos últimos reforços, que no jogo anterior, contra no empate tentando lembrar aqui, mas no jogo anterior que eles empataram contra o Palmeiras. O ataque foi totalmente diferente, mudaram 2 peças, da Costa e Negueba, não jogaram de titulares contra o Palmeiras, estavam no banco de reserva. E já nesse jogo atual, já entraram de cara. Então, talvez até para manter esse elenco mais limpo de minutagem ali na frente e com físico para marcar mais em cima, dos caras terem gás para cada jogo, tá ali marcando saída de bola e retomada e recomposição, que ele faça essa diluição de minutagem entre os caras ali na frente. É isso, tá? Como eu falei lá no começo do programa, hoje a gente não ia fazer um raio-x naqueles moldes tradicionais em que a gente passa clube a clube aqui do Nordeste, porque é uma semana muito quebrada, tá? Acabaria tendo uma vida útil muito curta e a gente preferiu jogar a luz aqui e fazer essa análise mais detalhada do Mirassol, porque vocês perceberam que dentro desse debate do Mirassol a gente costurou formações e escolhas do Sport, formações e escolhas do Ceará, do Vitória, são fundamentalmente esses 3 times, porque eu acho que partiram
de um cenário mais próximo, né? O cenário de partida do Bahia e do Fortaleza era um cenário de partida diferente, tá? Para terminar, então, o programa, a gente vai ter vários vídeos ao longo da terça, quarta-feira, lives, e a gente vai trazer todo o acompanhamento. A gente já está marcando esse programa da SAF que nós falamos. Minha pergunta é: alguém aqui já tem plena segurança de que o que aconteceu nesses 13 jogos dá margem para permanência? Ou lá dentro, lá no fundo, ainda acha que, por exemplo, o Ceará vai pegar o Mirassol nessa quarta-feira. Depois o Ceará pega Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras para fechar o turno. É uma sequência final contra os 3 melhores times do campeonato. O Ceará tem 18 pontos. Quando a gente fala do jogo e quando a gente faz projeções do Ceará, eu já projeto que fazer 21 pontos no Mirassol e ter os outros 3, tá? Eu ainda não consegui quebrar essa máxima do Mirassol como candidatíssimo ao rebaixamento. Se eu tivesse apostado, eu teria apostado no Santos ou no empate naquele jogo, não no Mirassol. O jogo foi 3-0. Como é que vocês enxergam o Mirassol? Tá? Os números que a gente trouxe aqui, as montagens, os debates foram suficientes para você definir que não, o Mirassol já fez um lastro e não tem como sair tanto da rota para ser rebaixado. Lembrando que eu trouxe o número aqui que nunca um time com 21 pontos caiu. Poder sair da rota pode, mas pelos próximos 2 meses eu acho que ele está tranquilo ainda, assim, a gordura foi boa, é ponto demais para pouco jogo, assim, e o fato de ter só 2 derrotas, assim, realmente... E que contexto, viu? No drama as duas. Um outro líder do campeonato. No maior drama é a outra com 51 do segundo tempo, pô. Então, assim, eu acho que o risco naturalmente existe, porque tem campeonato demais, mas a gordura é tamanha também. Tem que respeitar, Fred, pontuação. Costumo dizer isso. Mesmo no caso do Mirassol, você tem que respeitar. Se zerasse, veja só, vamos fazer um cenário hipotético. Zerou o campeonato. O Sport ia gostar, né? Pelo amor de Deus. Eu já vi o Sport hipotético, mas esse é o melhor de todos. Zerar agora. Descobriram um problema que teve que começar de novo o campeonato. Descobriram um problema gigante. Agora a chance de chegar no mesmo lugar era altíssima, mas pelo menos já começava. Mas pelo menos é mesmo, fica todo mundo atrás, ó. Já teria só empate. Estreia, perde do São Paulo, segundo jogo, perde do Palmeiras, não sai nem com aquele pontinho que saiu, mas fala aí. Tem que mudar a tabela também, né? Pegar um Juventude em casa. Tem que mudar a tabela. Mas vamos lá. Se zerasse o campeonato hoje, o campeonato começasse com os mesmos times e com o mesmo ponto de evolução dos times, então seria como se isso fosse começar quarta-feira agora. Todo mundo aqui ia apostar com o Mirassol caindo. Exatamente. Se a gente pensa em outra opção, é respeitando muito a pontuação. O time quase não consegue perder, né? O time tem muita dificuldade para poder bater em um Mirassol. Isso aí é um ponto que traz essa solidez ao time. Eu penso o seguinte, Fred. Eu acho que, numa hipótese razoável, o Mirassol ainda vai precisar sofrer nas últimas rodadas. Mas cair, eu acho que já está difícil. Pela pontuação. Tá difícil. É muito ponto. Cauê, para fechar. Tem 2 pontos que para mim são fundamentais para a gente pensar no futuro do Mirassol, sobretudo no caminhar da virada do primeiro para o segundo turno. Primeiro, o treinador. Sim. Porque tudo passa por ele. A permanência não é... Mas me parece no desenho de estabilidade. Pelo que se... Mas, porque talvez ninguém tenha chegado da turma dos grandes. Mas será que já chegaria a tentar, esse né? ano? Não sei, mas se chegar... Um Grêmio demitido, Mano Menezes, pensaria nele?
Pois é, se chegar, não sei até que ponto ele segura a onda. Não sei. E aí não tô falando de, com todo respeito, Sport, Vitória, Ceará. Chamou de quê? O Cauê tá chamando de quê? Porque tu... A turma que tá brigando quanto como o Mirassol brigaria. Não é isso não, pô. É porque quando você, de todo respeito... Cássio, Então... isso. Mas, se bater na porta, o Grêmio, é difícil o cara não olhar assim, meu amigo. O cara olhar assim, meu amigo, eu tô aqui nessa escadaria da porra, meu velho. Veja. Esse elevador chegou aqui pra mim. Não tem como dizer não. É difícil demais. E o cara olha o elenco assim do Grêmio. O cara não é dos piores, não, viu? Eu tô fazendo pior aqui. Então, assim. Isso aí ele pensa com qualquer um, viu, Cauê? Exato. Então, assim. Talvez é difícil não balançar. É difícil não balançar. É muito difícil o cara não balançar, tendo um clube de um potencial financeiro muito superior, porque talvez ele mesmo ele saiba que, e aí eu vou pro ponto 2, que o remédio pode acabar. Que o remédio que ele está aplicando dentro do conceito que eu gosto de usar sobre treinador, que o remédio que ele aplicou e acertou na veia para dar certo e fazer com que o paciente se reerguesse pós-barroca e chegasse aí voando, esse remédio em algum momento vai faltar. E os times porque aprendem. É natural. É natural, isso. Quem é novidade, deixa de ser novidade em algum momento. Você começa a prestar atenção. E isso é natural, você começa a respeitar. A turma se pegava o Mirassol, lógico que todo mundo tem scout e avaliação de desempenho, tem todo um staff e tal. Mas, veja, é intrínseco do ser humano que de vez em quando o cara olha assim, né? A gente olha tal, mas dê uma passadinha. É diferente de tu pegar, vamos pegar o Palmeiras hoje, vamos pegar o Flamengo hoje. Que tu já sabe de cor tudo, tu sabe de cor tudo, porque tu já assiste vários jogos. É diferente. E não é menosprezo ao Mirassol, não. Então, talvez, eu não acho nem talvez, eu acho que possivelmente esse remédio vai falhar. Em algum momento vai faltar esse remédio. Sim. E aí eu quero ver como Guanais vai conseguir se virar. Se vai conseguir outra fórmula. Porque, lembrando o ano passado, o Operário naquela reta final parecia que ia. E terminou se engasgando. Quase porque ia faltou também. Final, porque faltou também um pouquinho de repertório, lógico que faltava também qualidade técnica, sobretudo ali na frente. Mas como falta o Mirassol também agora. Então, em algum momento... não era daquele Daniel, o centroavante, que era da base do Atlético Goianiense. Era fraco. Era assim, era time muito fraco, no meio de campo pra frente, assim, tirando Bosquilha ali e tal. Mas o trio de ataque era muito assim, pelo amor de Deus. Que veio pro retrô. Isso. Então, eu quero esperar para ver isso, a permanência de Guanais até o fim e como ele vai lidar com a crise quando ela bater a porta, porque em algum momento ela vai bater. O time não vai ficar pingando a cada 10 jogos uma derrota só. A cada, sendo mais realista, a cada 5 jogos uma derrota só. Dificilmente ele vai conseguir manter isso aí até o final. Vai ter uma sequenciazinha que infelizmente vai sangrar. Talvez já tenha uma sequenciazinha que pode sangrar de 2, 3 derrotas. Não é nem sangrar, mas te debilitar, te tirar um pouco do norte. E aí eu quero ver como é que ele vai reagir. Como é que ele vai reagir a isso daí. Não que ele vai ser demitido, mas porque talvez ele vai precisar reagir de alguma maneira que hoje ele não esteja precisando fazer. E aí é esse Mirassol que eu quero ver. Perfeito, Cauê.
Para terminar, Danilo Everton manda aqui uma mensagem dizendo o seguinte: o Atlético Paranaense tinha 22 pontos na 13ª rodada, estava tudo bem. Aí a partir da 16ª desceu a ladeira. Veja, a gente trouxe aqui que nenhum time com 21 pontos foi rebaixado. De 21 a 30 pontos, são 111 times. Tá? A 39 pontos, melhor dizendo, que é o máximo que pode fazer com 13 jogos. De 21 a 39 pontos. 111 times tiveram pontuação depois de 13 jogos de 21 a 39 pontos. 2 caíram. Tá? Isso significa 2%. Esse Atlético Paranaense de 2024, todo mundo lembra, o Atlético Paranaense centenário do ano passado, com 42 pontos, e o Paraná Clube, tá, de 2007 com 41. Então, Danilo, eu entendo que você colocou, olha, já existia um caso, mas no universo de 111, 109 permaneceram. Esse Paraná Clube talvez uma cara dessa do Mirassol, viu? Paraná talvez seja uma carinha mais próxima. Teve o artilheiro do campeonato, Josiel. Um gol a mais que a Costa. Exatamente. Então, Libertadores, vale... né, Cássio? Que? O Paraná desse ano disputava Libertadores, né? Não, foi... Ou foi? Paraná acho que começou o Libertadores. Acho que talvez tenha... Ele consegue a Libertadores. Com Caio Júnior, né? Com Caio Júnior, será que é isso? Teve nos aflitos, jogou Paraná e Náutico, foi 4-4 o jogo. É o clássico de... faz gol 5 minutos. Aí o colega segura, não sei o quê. O Náutico tá bem. Segura que lá veio o Paraná, gol do Paraná. Não, aí volta o comentário. Não, mas eu dizia, o Náutico tava bem na partida, acho que dá pra regir. Segura que lá veio o Paraná de novo, gol do Paraná. Eu acho que teve 2 gols de Josiel e 2 gols de Acosta, salve. É isso aí, 2 gols. Então é isso, tá? Apesar da live ter 2 horas e 40 no ar, a gente já tá com... Eu fiquei com pena, Fred. E o torcedor do Vitória. Pô, o Vitória vê, sai do Z4 e os caras mudam o raio-x. Vai ser por quê? Saiu da luz vermelha. Perseguição. O Vitória que depois de 8 rodadas sai do Z4 e os caras mudam o raio-x, pô. Mas aí... Ainda levou umas lapadinhas de graça. E ainda levou umas lapadinhas de graça aí no programa, pelo meio do caminho. Mas foi o time que a gente mais comentou ali, logo na abertura, mas foi em relação formato, à classificação. Tipo... Aí segunda que vem o raio-x, Fred traz. O Vitória voltando para os... Não, detalhe, o raio-x é quinta-feira, de repente acontece uma coisa. Mas a tendência é que se fale bem do Vitória. E o jogo é Vitória e Sport, né? Então, a tendência é que o raio-x venha lindo para o Vitória. Já ali com Carille solidificando, né? A resposta é muito boa que o Vitória teve. O remédio chegou certo, mesmo, né? O remédio de Carille... Muito boa. Deu certo. 3 jogos quase sem sofrer gol, porque levou um gol no eu não concordei muito, não, mas eu vi até os comentários assim. É porque todo mundo quer escutar o que o cara quer. Assim, alguém concorda com ele, alguém que. Aí no Vitória, esse de camisa preta odeia o Vitória. Eu conheço, viu? Eu conheço. Eu conheço, assim. Tem nada a ver. Chamado, Cauê que não acompanhou, eu fui chamado de torcedor do Atlético Paranaense no raio-x da Série B, Cauê. Esse Atos aí é muito Atlético Paranaense. É furacão. Sabe como eu respondi para ele? Eu disse, eu sou fã do velho Petralha, meu amigo. Respeito demais o velho Petralha. Sócio do Coritiba. Sócio do Coritiba, Petralha. É isso, vamos nessa.